de meditar, também fazer com que essa palavra chegue a outras pessoas, Senhor, que ainda não te conhecem. Em nome de Cristo Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz porque meu filho caçula está aqui hoje, né? Está nos prestigiando e é uma alegria muito grande estar com ele. Ele é de uma outra igreja, Igreja Adorar, né? Comunidade Adorar. E hoje ele veio assistir o culto, né? Louvar ao Senhor junto conosco. Amém? Amados, antes de iniciar a palavra, queria falar com as minhas meninas. Não esqueci de vocês, meninas. Nós vamos continuar, né? Nós vamos fazer o último culto desse ano. A última reunião que nós tivemos foi no Chá da Aurora, que foi uma bênção. E até hoje, né, nos alegramos quando pensamos nesse dia. Mas nós vamos fazer, sim, uma última reunião que eu e a irmã Odélia estamos planejando. A priori, nós planejamos um culto aqui na igreja, um culto diferenciado, onde pudéssemos estar também nos confraternizando. Mas aí surgiu a outra ideia de fazermos fora da igreja. Então, eu e a irmã Odélia, a gente está vendo, né, um lugar para que a gente possa estar se reunindo. E aí eu queria a colaboração de todas vocês, já que vai ser o fechamento do ano, né? A última reunião de mulheres, do Ministério de Mulheres desse ano. Então, fiquem no aguardo, vou estar informando lá no grupo. E quem não está no grupo, se você sabe de alguém da igreja que não está no grupo, você pode passar para essa pessoa, né, o que está sendo programado. Amém? Ixi. Amém? Amém. E mulheres únicas, nós vamos nos reunir essa semana, tá? Quarta-feira, nós vamos ter nossa reunião. Nós paramos por um tempo por conta das circunstâncias, né? Mas quarta-feira nós vamos estar retornando. E não sei ainda se vai ser a última reunião, mas nós vamos estar nos reunindo na quarta-feira. Então, fique no aguardo, que também no grupo vou estar informando. Amém? Bom, amados, nessa noite, o Senhor nos trouxe assim uma palavra que falou muito ao meu coração. Porque a palavra, antes dela ser ministrada, ela ministra na vida de quem vai ministrar. Acho que vocês entenderam, né? Então, Deus falou bastante comigo, e eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nossas vidas essa noite. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Filipenses. Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. E aí eu vou estar lendo o versículo 21. Só um versículo para a gente começar. Porque eu acredito que muitas revelações o Senhor tem para nossas vidas nesta noite. Seu poder é tremendo. Filipenses é um livro que eu considero o livro da alegria, né? Porque Paulo está sempre falando nesse livro sobre ter ânimo, sobre buscar, né, no Senhor alegria. E o versículo que eu vou ler está em 21. Amém? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou repetir. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem falou essa palavra foi Paulo. Só que, para a gente entender um pouco do que ele está falando aqui, nós precisamos conhecer também um pouquinho da sua história. E aí nós vamos lá para Atos
Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia hoje, tá, gente? Nós vamos para Atos, tá? Deixa eu ver aqui, eu estou com uma Bíblia nova, gente, que uma amiga me deu. E aí é difícil. Achou? Amém, glória a Deus. Atos, capítulo 9. Fala sobre a conversão de Saulo. Como é que esse homem que disse que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, como é que ele chegou a essa definição, né? E aí nós vamos ver lá na sua conversão. Atos capítulo 9, no versículo 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aqui, a Bíblia fala de um homem que tinha ódio. O que diz aqui? Respirava ameaças. Ele não suportava ouvir sobre o cristianismo. E a Bíblia nos diz que ele era assassino, porque ele matava. Ele entrava nas casas, arrancava as pessoas de dentro de casa e levavam presos. Era um homem temido no meio evangélico. Mas aí a gente vai entender o porquê que ele não gostava do cristianismo. O porquê que ele não gostava do povo que falava de Jesus. E para nós entendermos, nós temos que voltar lá para Mateus. Lá em Mateus, nós vamos ver alguns fatos na história de Jesus que mostram os fariseus interrogando, indagando e desafiando até Jesus. E Saulo, ele era um doutor da lei. Ele conhecia a Bíblia muito bem. Ele conhecia a lei de Moisés como ninguém, porque ele foi simplesmente discípulo de Gamaliel. E Gamaliel, ele era ele era o líder, ele era o doutor da lei. Não tinha ninguém que não conhecesse Gamaliel e que não quisesse estar perto de Gamaliel para aprender sobre ele. E Gamaliel, ele era mestre e doutor da lei. Era um homem que entendia muito bem da lei. Foi com esse homem que Saulo aprendeu as coisas da Bíblia, a lei de Moisés. E por que então que ele ameaçava aos discípulos? Por que ele respirava ameaças? Por quê? Vamos lá para Mateus? Vamos voltar um pouquinho e vamos lá em Mateus. Mateus, no capítulo 16. Lá em Mateus, aliás, em 15, diz assim, no primeiro: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Aí lá no versículo 7, Jesus fala assim, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que coisa dura Jesus falou para eles. Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pensa você ouvir isso? Dói, né? Aí vamos lá para Mateus 16. Em Mateus 16, no versículo 1, diz assim, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que ele mostrasse o sinal vindo do céu.
Oh, Jesus, mostra aí um sinal vindo do céu que tu mesmo, Filho de Deus. Aí Jesus olha para ele e disse: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Ou seja, falando na nossa língua, deu um perdido para eles, né? Estou nem aí. Jesus falou outra coisa que eles não estavam perguntando. E aí, nós vamos ver vários versículos em Mateus, onde Jesus confronta os fariseus. Jesus chegou a chamar os fariseus até anotei aqui para não esquecer, de raça de víboras. E os fariseus disseram assim: ele está expulsando demônio? Ele expulsa demônio em nome de Beelzebul. Aí Jesus diz assim: como pode uma casa estar dividida? Se eu expulso em nome de Beelzebul, então, a quem eu sirvo? Em outras palavras, os fariseus estavam sempre pedindo sinal. E Jesus acusa os fariseus de transgredir a lei. Olha só, eles eram doutores da lei. Mas Jesus, um homem de Nazaré, filho de José carpinteiro, estava dizendo que eles estavam transgredindo a lei. E aí, os fariseus continuam pedindo a ele o sinal. O fariseu pergunta a ele sobre o divórcio. O que tu acha, Senhor, do divórcio? E aí Jesus vai respondendo. Jesus, lá em Mateus 23, vamos para Mateus 23, para a gente não se estender muito. Ele diz assim, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem o que dizem, não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Ou seja, Jesus estava sempre confrontando os fariseus. E Saulo, né, ouvia essas coisas, começava o quê? A sentir raiva. Ai, Saulo, Jesus, tu não sabe, mas Jesus, lá na frente da sinagoga, saiu chutando todos os sacrifícios que estavam lá, chamando de raça de víbora. Aí Saulo no seu coração: quem é este homem? Por que ele está fazendo isso? Aí Saulo: Jesus curou no sábado. Oxe, ele é Senhor do sábado? Então Jesus, ele confrontava os fariseus. A Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei, mas os fariseus não conseguiam entender isso. Por quê? Porque eles estavam sempre confrontando. E aí, lá em Mateus 26, o que acontece? Eles entregam Jesus e Jesus é morto. Acabou. Não há mais perigo. Esse homem não vai mais nos perturbar. Até porque, onde Jesus estava, uma multidão estava com ele. E isso os fariseus se preocupavam. Agora ele está morto. Acabou. Já era. Todo mundo vai para suas casas e vida que segue. Não. Jesus ressuscitou. E aí, sabe o que foi que aconteceu com a igreja que ele pensou que iria acabar? Crescia. A igreja crescia. Ora, Pedro, numa pregação, simplesmente, ele converteu 3.000 pessoas. A Bíblia diz que 3.000 pessoas foi batizado. E ali tinha medos, persas, tinha várias ações ali. Pessoas que ouviram um burburinho e foram lá olhar o que era, e eram os discípulos que estavam recebendo o Espírito Santo de Deus. E aí Pedro, vendo aquela multidão, a multidão diz: os discípulos são embriagados. Eles estão aí, eu estou conjecturando, tá, gente? Não tem isso na Bíblia. Eles estão aí chorando, né? Porque o mestre deles morreu. Não.
Eles estavam recebendo o Espírito Santo. E aí Pedro se levanta com toda a autoridade e começa a discursar. E quando Pedro começa a discursar, aqueles homens param para ouvir. E aqueles que ouvem aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. E aí Saulo, né? Ele usava outro nome. Ele ficava com mais ódio ainda. E ele pegava, porque ele achava que ele estava fazendo certo. Ele achava que estava servindo a Deus. Ele achava que estava fazendo um bem para Deus, matando, prendendo os cristãos. Aqueles que falavam de Jesus, o homem que confrontou os fariseus. Mas aí, alguns dizem assim, Paulo caiu do cavalo. Mas um dia meu filho mais velho me confrontou. Ele disse, mãe, onde é que está na Bíblia dizendo que Paulo caiu do cavalo? A Bíblia diz, versículo 2 do capítulo 9 de Atos. Seguindo estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou e ao seu redor, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tinha recebido uma carta do Sinédrio para prender os cristãos. E como em Damasco as igrejas estavam crescendo, então ele ia para Damasco para acabar com aquele povo. Vamos acabar com essa raça, acabar de vez por todo por isso. Então me dê ordem aí, me dê uma carta aí, te permitindo que até no caminho, quem eu ver, homem, mulher, eu já vou prendendo e já vou levando comigo. Só que não foi bem assim. Não foi bem assim. Prestem bem atenção. A motivação de Saulo, para ele era correto, porque ele estava fazendo o que era certo perante a lei. Mas para Deus, não. Para Deus, ele não estava fazendo o que é certo. E às vezes, nós nos levantamos muitas vezes para fazer algo e achamos que Deus está nesse negócio, achamos que Deus está nisso, mas não está. Deus não está. Saulo era um religioso. E sabe o que acontece com a religião? A religião mata as pessoas. A religião mata os servos de Deus. Porque aquele que é religioso, ele olha para o outro julgando. Ah, não é o nosso caso, tá? Ai, mas porque o irmão veio na igreja com este decote, está pensando que está servindo ao Senhor? Religiosidade. Ai, porque eu não vou na igreja porque hoje é o pastor que vai pregar. Religiosidade. Ai, porque eu não gostei do líder que o pastor colocou. Religiosidade. Qual é a motivação do teu coração? Saulo achava que estava servindo a Deus. Paulo achava, como diz os meus alunos, estava se achando, pensando que estava fazendo a vontade de Deus. E, no entanto, nesse momento, ele cai. Alguns dizem que ele cai do cavalo porque naquela época se viajava de cavalo. Então, alguns dizem que ele caiu do cavalo. Mas, usando o ditado popular, ele caiu do cavalo mesmo. Porque naquele momento, ele ouviu uma voz que ele não conhecia. Naquele momento, ele ouviu uma voz e uma luz que, imagine uma luz brilhar em meio-dia, foi o que aconteceu. Aquela luz brilhou. Todos aqueles homens que estavam com Paulo viram aquela luz, ouviram a voz, mas não entenderam o que Jesus falou. Sabe por quê, amados? Porque Jesus falou para Saulo em uma língua que só Saulo conhecia, daquele povo, o hebraico. Naquela época os judeus falavam o aramaico. E o próprio Jesus, quando esteve na terra, falava o aramaico.
Mas por que Jesus não falou aramaico para todo mundo ouvir? Porque Deus não era isso, não era o propósito. Ele queria Saulo naquele momento. Naquele momento era Saulo. Saulo, a missão era para Saulo. Então ele falou em hebraico, porque só Saulo iria ouvir. Eu vou te dizer uma coisa, meu amado. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe para onde você vai, o caminho que você segue, o que é que você pensa, os seus sonhos, os seus propósitos. Deus sabe. E Deus sabia de Saulo. Deus conhecia Saulo. Sabia o que ele ia fazer ali em Damasco. Sabia que ele ia perseguir os cristãos. Lá no Salmo 139 diz que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele faz sonhos para nós mesmo ainda estando no ventre da nossa mãe. Então, como Deus não iria conhecer quem era Saulo? Ele preparou todo o cenário. É agora que eu vou te pegar. E ele ainda diz: duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Falando na nossa língua, é duro para te dar murro em ponto de faca, não é? Porque cada vez que você prende alguém, cada vez que você leva alguém para a prisão ou mata, mais a igreja cresce. Mais a igreja cresce. Mais o povo tem fé. Saulo, eu estou aqui. E Saulo reconhece a autoridade, porque Saulo diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: quem? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Glória a Deus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Saulo perseguia a igreja, mas a igreja é a noiva de... Então, meu amado, se alguém se levanta contra você, está se levantando contra o Deus que você serve. Se alguém faz algo contra você, meu amigo, cuidado, o Senhor está vendo. Precisa você ir lá se vingar, falar, não. Ele está vendo. Sou eu a quem tu persegues. Porque a igreja e Saulo eram um. Ou a igreja e Jesus eram um. Saulo perseguia a igreja? Não. Saulo estava perseguindo a Jesus. E era isso que Jesus queria que ele entendesse. Aí Jesus diz assim, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Aí Jesus não conversa com ele não. Jesus diz: levanta, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Levanta e vai. Tu caiu? Levanta e vai. Parou no caminho? Levanta e vai. Levanta e vai. É a ordem que Jesus deu a ele. E aí nós temos uma lição muito grande aqui. Jesus pretendia usar Saulo porque sabia que ele conhecia a palavra mais do que ninguém. Jesus sabia que ele era uma potência. Jesus sabia que ele iria fazer o que ele realmente fez. Mas antes disso, o que Jesus fez? Levanta-te e vai. Porque antes de usar alguém para abençoar, ele antes trata essa pessoa. Ele traz a cura para essa pessoa. Então Jesus primeiro trata Saulo. Jesus primeiro cura. Jesus primeiro faz uma obra na vida de Saulo. Tanto que, quando Saulo se levantou, o que a Bíblia diz? Então se levantou Saulo da terra e, abrindo olhos, nada podia ver. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, nossas crenças, aquilo que nós acreditávamos, vai por água abaixo. Não são mais os nossos óculos, são os olhos de Deus.
Não são mais aquilo que nós acreditamos, que nós ouvimos a nossa bisavó dizer, a nossa tataravó dizer, o nosso avô falar, nosso pai falar. Não! Deus começa a mudar a sua visão de vida. E é isso que Deus faz com Saulo. Saulo levanta dali, sem poder enxergar, e ele iria levar pessoas para prisão, né? Agora ele que estava sendo levado, porque a Bíblia diz que ele era guiado. Levaram-no então para Damasco. Glória a Deus. Aquilo que nós aprendemos no passado, aquilo que nós aprendemos antes de conhecer Jesus, aquilo ali é passado. Quando o Senhor te chama para fazer algo, Ele te trata e Ele muda a sua visão. Amém? Eu escuto muitas pregações na internet. Aí tinha uma pastora muito conhecida, até não vou falar o nome, que em uma das pregações dela, ela dizia: olha, mesmo aquela pessoa que está pregando tiver um pecado, mesmo aquela pessoa que estiver ministrando tiver um pecado, mesmo assim Deus vai usar essa pessoa para falar com você. Deus, Ele te recebe como você está, mas Ele não te deixa da mesma maneira que você está. Ele te transforma. Ele faz de você uma nova criatura. E foi o que Ele fez com Saulo. Aquilo que Saulo acreditava ser verdade, agora, para ele estava, vamos dizer, sem chão. Porque tudo aquilo que ele acreditava não era como ele acreditava. E aí, ele vai para Damasco. E lá ele teve 3 dias. Nesses 3 dias, ele não comeu e nem bebeu. Eu fico imaginando o que estaria passando na cabeça de Saulo. E agora? O que vai acontecer comigo? Eu sou um assassino. Eu matei muitos dos cristãos. E agora? Será que eu vou ser punido? 1000 coisas devem ter passado na cabeça dele. Mas aí, veja bem. Deus, Ele não é Deus de confusão. Aí o que Ele faz? Versículo 10. Ora, Atos 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao qual respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te. Olha, preste atenção, ó. Vai à rua que se chama à direita, na casa de Judas, e procura por Saulo. Deus sabe até o teu endereço. Deus sabe onde você está. Deus, Ele é perfeito. Às vezes nós passamos por uma situação tão difícil, tão que a gente não vê a luz no fim do túnel, mas Deus sabe. Ele sabe onde é que você está, Ele sabe onde é o teu endereço. E Ele vai levantar pessoas para te consolar ou levar bênçãos de cura para a tua vida. Porque Ele não é Deus de confusão. E Ele dá ordens bem explícitas para Ananias. Eis que te digo, Ananias. Nada disso. Ananias, você é uma bênção de Deus. Já frequentei muito jardim de oração, né? Que se levanta aqueles vasos. E aí, eis que te digo que o Senhor tem um plano para a tua vida. O Senhor quer mudar os propósitos da tua vida. O Senhor quer fazer maravilhas acontecer na tua vida. Que propósitos? Que maravilhas? O que é que Ele vai fazer? Deus, quando Ele fala, Ele dá ordens bem explícitas. E Deus diz, vai. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Deus sempre vai levantar, gente, alguém. Deus vai levantar alguém para falar com você. Nem sempre é o pastor. O pastor, a missão dele é pastorear ovelhas. Mas no meio do povo, o Senhor vai levantar alguém para estar perto de você, para te acompanhar,
para orar por você, para te discipular. E era isso que Ananias ia fazer. Nós somos frágeis. E se nós estivermos só, a tendência é desanimar no caminho. Aí, eu vou lhe falar uma coisa que eu ouvi de uma pastora. O maior problema da igreja é a pessoa se isolar. Ela está sofrendo, ela está passando por lutas, mas ela quer que o pastor adivinhe o que ela está passando. Ela se isola, ela não fala com ninguém, ela não busca ajudas. E se não busca ajuda, como você vai ser ajudado? Como você vai ter alguém para te falar? É necessário que você se ajoelhe, que você ore, que você busque ao Senhor. Mas o Senhor vai usar alguém para te dar uma palavra de consolo. O Senhor vai usar alguém para te falar. O Senhor vai usar alguém para dizer aquilo que você precisa ouvir. Assim como Deus chamou Ananias para falar com Saulo. Amém? Mas Ananias foi? Ananias disse, como? Vem cá, Senhor, vamos ter uma conversinha aqui. Tu não sabe não que esse homem está vindo para assassinar os cristãos? Tu não sabe não que ele está vindo aqui para prender os cristãos? Para acabar com as igrejas que nós acabamos de fundar aqui em Damasco? Tu não está sabendo não, Senhor? O Senhor está sabendo sim. Sabe por quê? Porque em Romanos 3,10, Deus nos fala que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus sabe que ele era pecador. Deus sabe. Aí Ananias, eu vou ler. Ananias respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a falar deste homem. Quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E porque trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o que o Deus diz? Vai. Senhor, esse homem, ele é de facção, já matou um monte de gente, eu não vou falar com ele não. Vai. Senhor, essa mulher faz barraco, briga com todo mundo na rua, eu não vou falar não. Vai. Senhor, essa menina é fofoqueira, fala de todo mundo, eu vou falar não. Vai. Não interessa. Se o Senhor te mandou fazer, faz. Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos nós somos pecadores. Está na nossa carne o desejo de pecar. É o nosso curso. É o pecado. Mas a Bíblia diz, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que toda a criatura, não foi só para um ou para outra pessoa, foi para todos. A salvação foi para todos. Então Ananias vai. Só me escuta, vai, deixa comigo. Porque em Romanos 10, versículo 9 diz que se com a tua boca confessares, Saulo precisava confessar. Saulo precisava dizer, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu vou servir esse Jesus. Eu vou estar com esse Jesus. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É preciso que você confesse para que você seja salvo. Amém? Aí Ananias vai. Aí quando Ananias chega lá, Ananias diz assim, ei assassino, ei fariseu, eu vim aqui. Deus mandou eu vir aqui. Então, Ananias vai e disse, irmão Saulo, irmão Saulo. Esse é o nosso Deus. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs sobre ele a mão, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Quem? O próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Recupera a tua visão. Esse é o nosso Deus. Ananias vai e diz, Saulo.
E aí, sabe o que acontece? Quando você se converte, quando você aceita Jesus, é necessário que você passe por um discipulado. Você precisa saber os fundamentos da Bíblia. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer aquele a quem Deus serve. Então você necessita de um discipulado. E era isso que Ananias ia fazer com Saulo. Ele iria discipular. E aí, lá no versículo 19 diz: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Se você não foi discipulado, se você não conhece o plano da salvação, se você aceitou Jesus, está vindo para a igreja, mas ainda não conhece o plano de salvação, precisa conhecer, amado. Você precisa saber o Deus a quem você serve. Você precisa saber. É por isso que a tia Sara, ela faz as aulas antes do batismo, que é para a pessoa, quando vai se batizar, já saber a quem ela está servindo. É necessário que ela conheça. Como eu falei anterior, repetindo, ele precisava ser curado, sarado, para só então, depois ser usado por Deus. Amém? Foi fácil? Não. Já pensou você tá sentado aí como vocês estão agora, e está pregando aqui uma pessoa que matou o teu irmão, que prendeu o teu amigo, que fez a família toda ir para a prisão. Você sabendo que foi aquele homem, ele encontrou muita resistência. Ele encontrou muita resistência, até no meio dos discípulos ele encontrou resistência. Porque não é fácil, amados. Não é fácil. Você está sentado ouvindo uma pessoa que matou um ente querido seu. É sobrenatural. É só ter o Espírito Santo de Deus para que isso aconteça. E Saulo, ele precisava naquele momento de ajuda. E Barnabé foi quem esteve com Saulo, que acompanhou Saulo na sua caminhada. E aí, o que nós vemos depois? Saulo fez uma furdunça, uma bagunça. Ele foi a todos os lugares falando de Jesus. Ele passou a ser odiado pelo nome de Jesus. Ele foi apedrejado. Ele sofreu naufrágio. Ele passou por várias prisões pelo nome de Jesus. Mas em nenhum desses momentos ele voltou atrás. Em nenhum desses momentos ele parou de falar de Jesus. Mesmo estando na prisão, ele escrevia cartas para as igrejas. Mesmo estando com os soldados, ele falava do Senhor. Ele não deixou de falar em nenhum momento sobre Jesus. E Paulo foi um dos maiores fundadores de igreja. Foi um dos maiores apóstolos. Muitas igrejas foram fundadas por Paulo. Depois ele passou a usar o nome de Paulo, né? E ele também foi o dos que escreveu vários livros da Bíblia. Isso tudo porque ele ouviu a voz do Senhor. Levanta e vai. Ele não quis saber da sua posição, dos soldados que estavam ali, do que estava acontecendo com ele. Ele levantou e foi. E graças a Deus, porque ele fez isso. Porque muitos se converteram. Judeus, gentios, romanos, todos foram aos pés de Jesus. Por causa desse homem, perseguidor de igreja, assassino, que mudou a sua visão. Agora, ele era Paulo, o apóstolo de Jesus. Glória a Deus. E aí, gente, tem uma coisa que eu chamo a atenção aqui. Ananias, ele foi levantado por Deus para discipular Saulo. E aí Saulo, lá em Timóteo, ele diz assim, combati, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele fala que ele combateu o bom combate.
2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Guardei a fé. O que eu quero te dizer nesta noite é que Deus conhece as tuas limitações. Deus conhece quem você é. Deus te conhece lá no seu quartinho. Deus sabe aquelas lágrimas que você derramou de joelho em oração. Mas eu vou te dizer, mesmo assim Ele tem um chamado para você. Você não está aqui à toa. Você não está aqui porque simpatiza com a comunidade Amizadai, ou porque simpatiza com o pastor Netanias. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. E o Espírito Santo que te trouxe tem um chamado para a tua vida. Ai, eu não sei qual é o chamado. Eu não sei o que Ele tem para mim. Amados, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Ele fala ao teu coração, mas às vezes você está tão ligado com as coisas desse mundo que você não percebe a voz de Deus. Ele está constantemente falando, vai, vai, vai. Ai, mas eu não posso. Ai, porque eu não sou como a irmã Meire, que fala fluentemente. Ai, porque eu não sou como o pastor Netanias. Ai, como eu não sou como a Júlia, eu não posso. Deus sabe quem você é e Deus está dizendo para você, vai. Vai, porque eu tenho um propósito contigo. Eu vou te usar, você tem um chamado. Você não foi chamado só para ficar no banco, esquentando o banco não, meu irmão. Tinha um pastor que dizia que tinha muita gente na igreja que fundou um ministério de banco. Pastor Luizinho, não tem esse ministério não, amados. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Busque em Deus qual é o seu chamado. E não olhe para as suas limitações. Não olhe para você, porque Deus te conhece você melhor do que você mesmo. Amém? Saulo ouviu o chamado de Jesus e reconheceu a autoridade de Jesus. E sabe o que ele fez? Ele se submeteu. Sabe, muitas vezes nós erramos e falhamos porque nós não queremos nos submeter às autoridades. E a Bíblia nos diz que toda autoridade é constituída por Deus. Ai, porque fulano, eu não gostei do fulano, eu não vou não. Ai, porque o fulano trabalha dessa forma. Toda autoridade foi constituída por Deus, meu irmão. Vai. Vai. Eu ouvi a tia Sara falando aqui. Muita gente reclama dos ministérios, que os ministérios são assim, tão assado. Não funciona porque você não está lá, meu irmão. Porque você não está junto. Vai. Se submeta. Deus quer levantar Ananias. Deus quer levantar Ananias aqui nessa noite. Deus quer levantar pessoas para falar, para consolar o outro. E aí, sabe o que eu vou te dizer? Não rejeite. Não rejeite. E também não rejeite o Ananias que Deus mandou para falar para você. Sabe, tem gente que também rejeita o Ananias. Ah, o fulano falou isso, mas quem é o fulano para falar isso? Não rejeite Ananias. Nunca feche os olhos para aquele que te dá o consolo. Escuta. E pensa no teu coração. O que é que Deus quer falar através da vida dessa pessoa? Amém? E uma outra coisa que Deus nos fala. Seja um Ananias na vida de alguém. Seja um Ananias na vida de alguém. Sabe, nesse capítulo de Atos 9, nós podemos ver desde o plano de salvação até a continuidade da vida cristã. E uma das coisas que eu vi aqui foi: nós precisamos ser o Ananias na vida de alguém. E o GPS, que é o grupo pequeno em sintonia, é exatamente essa visão de Deus. É alguém que vai se levantar para ser o Ananias na tua vida. Ai, mas pastor faz um negócio aí que dividiu a igreja.
Agora tem este tal de GPS, tem uns que são do GPS, tem outros que não são, não sei como é este negócio. Meu irmão, se levanta, procura o nosso amado presbítero Reginaldo, que é líder do GPS, e vai ser o Ananias. Olha que eu tenho, o meu filho caçula, ele é de uma igreja, onde tem um grupo, que é chamado lá de GR, né? GR. E é uma bênção, gente. É uma bênção. São pessoas abençoando a vida de pessoas. A igreja toda está envolvida nos GRs. Não tem ninguém que não esteja envolvido em um GR. Certo? Todos estão envolvidos em um GR. É o meu filho que está aqui. Todos estão envolvidos em um GR e a igreja cresce. Se você for olhar lá fora, as igrejas que estão crescendo, elas estão crescendo dessa forma, porque foi a forma que Jesus ensinou. A igreja precisa desses grupos de relacionamentos. Sabe por quê, meu amado? Porque no grupo de relacionamento, você tem liberdade para tirar suas dúvidas, você tem liberdade para falar, você tem liberdade para questionar, você tem liberdade para falar, contar testemunho ao teu irmão. Ai, mas eu não vou não. Reginaldo nem me chamou. Aliás, nem é Reginaldo, é presbítero, né? Presbítero Reginaldo nem me chamou para este grupo. Amado, quantos apelos presbítero Reginaldo fez à igreja para ter um GPS na sua casa? Agora eu vou voltar à pergunta. Quantos se levantaram para dizer: ei, presbítero, como é este negócio aí, eu quero lá na minha casa? Quantos se levantaram? Quantos se levantaram para ser o Ananias na vida do outro? Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu participo de um GPS, lá na casa do meu filho, o André. E ali, nós sentamos juntos, Paula, Patrícia, presbítero Reginaldo, a sua esposa, vai. E é um momento de comunhão, gente, tão gostoso, que a gente não tem nem vontade de ir embora. Sabe? É um momento assim onde a gente ri, onde a gente conversa, fala das coisas de Deus, fala da Bíblia, escuta, a gente testifica e também aprende. E amados, a igreja precisa se envolver nessa visão. Desde o início do ano, o pastor tem falado, nós vamos agora ter 2 cultos a semana, porque vamos trabalhar em forma de GPS. Precisamos nos unir ao pastor, precisamos chegar junto e dizer: pastor, eu quero ser o Ananias, eu quero que vá lá na minha casa, eu vou abrir a porta da minha casa, toda sexta-feira, toda quarta-feira, toda quinta-feira, vamos lá nos reunir com os irmãos. Amados, se você se engajar nessa visão, aí você vai ver o crescimento que vai ter na comunidade Amizadai. Sabe por quê? Porque tem um irmãozinho ali, de blusa laranja, que eu vejo, Pai do Senhor, meu irmão, mas eu não sei o nome dele. Se eu tivesse no GPS, eu iria conhecer a vida dele, eu iria saber quem ele é. Sabe? A gente entra, parece na igreja católica é assim, que me perdoam os católicos. Mas as pessoas entram, escutam a palavra, vão embora e pronto. Ninguém se conhece. Aí domingo vai lá de novo, escuta a palavra, vai embora, ninguém se conhece. Cada um segue sua vida só. Não é isso. Não foi isso que nos ensinou. Deus sempre levanta alguém para acompanhar, para consolar, para estar junto de outros. Sabe por quê, amados? Porque nós não fomos feitos para andar sozinhos. Sozinho nós desanimamos, sozinho nós caímos, sozinho nós não vamos seguir em frente. Nós só vamos seguir em frente quando estivermos assim, um ligado ao outro. Um ligado ao outro. Nós precisamos disso aqui, ó. Nós precisamos disso aqui. E Saulo, ele só foi o grande apóstolo Paulo, porque ele teve alguém que esteve com ele,
que discipulou, que orou, que acompanhou, que esteve com ele o tempo inteiro. Você está tendo dificuldades? Você está tendo dificuldades na sua caminhada? Tem momentos que você não quer ir para a igreja. Tem momentos que você diz assim, hoje eu não vou não. Também tanto faz, ninguém vai sentir minha falta. Hoje eu não vou não. Domingo que vem eu vou. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. Não é, amados. Não é. Ele quer uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que avança, uma igreja que luta, uma igreja onde um está ajudando o outro, uma igreja assim, um sustentando o outro, um abraçando o outro, um apoiando o outro. Meu irmão, o que está acontecendo na tua vida? Estamos juntos, estamos aqui. Amados, eu me senti tão confortada quando aconteceu o que aconteceu com a minha neta. A minha nora deu testemunho aqui domingo passado. Eu recebi tantas mensagens no WhatsApp, e as mensagens eu passava para a minha nora também. E isso nos fortalecia naquele momento difícil. E é assim, amados, que a igreja deve andar. Não é só uns, não é só outros. Porque ninguém vai me visitar. Não é assim não. Não é assim não, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar ligados, juntos e misturados. Assim que nós precisamos estar. Você conhece a vida da irmã Clara? Você já sentou com ela? Você já comeu 1 quilo de sal com ela? Não, você não conhece. Você conhece a vida da Lúcia? Minha amada Lúcia? Você sabe a vida dela? Gente, eu vou dizer, essa mulher aqui... Olha, eu já vi Deus usá-la de maneira tremenda. Já fiz vigílias lá na casa dela. Eu, ela e outra irmã. Você sabe disso? Não sabe. Sabe por quê? Porque nós estamos ainda um longe do outro. E não é isso que Deus quer. É isso aqui, Jesus quer isso daqui. Então, meus amados, que vocês possam dizer, porque para mim o viver é Cristo. Porque sabe por que Paulo dizia que para mim o viver é Cristo? Porque ele conhecia a dor do irmão, ele sabia o que estava acontecendo lá em Laodiceia, ele sabia o que estava acontecendo lá em Roma, ele sabia o que estava acontecendo em Filipos, ele sabia de tudo que estava acontecendo em todas as igrejas. Observe que ele mandava cartas orientando essas igrejas, porque ele sabia o que estava acontecendo e ele orientava cada um. E é assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos estar juntos. Conhecer a necessidade do irmão. Porque não é porque nós aceitamos Jesus que nós somos agora super-heróis e nada vai acontecer na nossa vida. Agora é que acontece. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter dias maus. A Bíblia também nos diz que nesses dias maus nós podemos socorrer a Jesus, que Ele nos ajudará. Mas sabe como é que Ele vai te ajudar? Ele não vai te ajudar fazendo você cair do ônibus, do metrô, ou da van, ou da moto. Não. Ele vai te ajudar levantando alguém em Ananias para falar com você. Ele vai te ajudar levantando alguém para te consolar, levantando alguém para orar por você, levantando alguém para estar junto com você e acompanhar a sua caminhada. Meu filho, ele faz parte de um GR. Vou te usar, viu? E olha, gente, a igreja lá é uma igreja viva. É uma igreja que participa. Uma vez ele me contou que alguém sofreu um acidente e precisou ser hospitalizado. E não tinha família aqui em Fortaleza. A igreja se reuniu para fazer uma escala, para mudar, para não deixar o irmão sozinho no hospital. Ele está se arrumando para casar. A igreja está sonhando junto com ele. A igreja está se preparando para casar junto com ele. Isso é unidade, meus amados. Isso é unidade. Quando nós tivermos essa unidade,
quando nós soubermos o que é caminhar em unidade. E aí nós vamos dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas olha, eu vou te dizer, te anima, te levanta. Seja o Ananias na vida de alguém. Presbítero Reginaldo, vem aqui, por favor. Estava combinado não, viu, gente? Ó, esse homem aqui é o homem de Deus. É o homem de Deus. E foi ele que Deus levantou para ser líder do GPS. Você sabia disso? Ele é líder do GPS. Várias vezes ele foi levantado aqui. Reginaldo, levanta aí, você é líder do GPS. Alguém procurou presbítero para dizer, eu quero abrir a porta da minha casa? Alguém procurou para ser o Ananias? Alguém procurou, irmãozinho aqui, para dizer assim, irmão, como é que eu faço para ter esse negócio lá da minha casa? Eu quero participar dessa visão. Amados, nunca use a sua boca para criticar o teu pastor. Quando ele tem uma visão, foi Deus que deu essa visão. E nós temos um pastor que é pautado na Bíblia. Que tudo que ele faz é fundamentado na palavra de Deus. Que não tira um pé desta palavra. Deus colocou no coração dele o GPS. Agora, quantos salmos você vai ser usado para orar, para falar de Jesus? Deus tem abençoado muito a vida dele. Ele trabalha, a esposa vai ter um filhinho, ele tem uma vida muito agitada, mas mesmo assim, toda sexta-feira, ele está lá no nosso GPS, sorrindo, alegre porque está ali. E não só no GPS de casais também, que eu não sei como é, mas eu acredito que vocês tenham tido experiências maravilhosas também. Amados, vamos dar as mãos aos nossos presbitérios. Vamos dar as mãos aos nossos presbíteros. São homens levantados por Deus para trazer consolo para a sua vida, para trazer uma palavra para a sua vida. A Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Era assim que Saulo andava. Saulo andava no próprio entendimento dele. Era o que ele acreditava. Mas quando ele caiu, ou do cavalo ou não, ele viu que não era bem assim. Ele viu que era diferente. Diga aí, meu irmão. Como é que é para fazer do GPS? Irmãos, eu estar ali sentado, né, e Deus falando muito no meu coração. Com certeza, Deus está falando com cada um de vocês também. Então, o que Deus tem feito é grandioso, mas Ele quer muito mais. Ele quer alcançar muito mais vidas. Atrás de cada pessoa que está aqui tem uma família muito grande. Tenho certeza. Atrás de cada um aqui. Imagina se a gente for contar, se a família de todo mundo que está aqui tivesse aqui conosco, não caberia aqui nesse prédio. É verdade ou não? Por que não? Né? Por que não abrir as portas do seu lar, onde há uma facilidade maior das pessoas conseguirem estarem lá e ouvir a palavra do Senhor, ouvir do amor de Cristo, e eles vêem na prática como é que funciona. Eles vêem na prática o que é o Evangelho, o cuidar uns dos outros, o de exortar uns aos outros, de amar uns aos outros. Então é disso que nós falamos, porque não é um momento onde só o líder fala. O líder é só um facilitador para que as pessoas se conectem, que as pessoas consigam realmente fazer com que os dons que o Senhor tem colocado na mão de cada um de vocês, porque o Senhor entregou dons e talentos na mão de cada um de vocês, mas Ele quer usar. E muitas vezes eles colocam uma liderança para que veja no que você pode ser usado.
Então se deixe ser usado pelo Senhor, abra o seu coração, abra as portas da sua casa, que a gente vai lá e vai te ajudar, vai te instruir e vai mostrar muitas vezes aquilo de uma visão que você não teve ainda, mostrar aquilo que você ainda não conseguiu ver e o potencial que você tem, mas você não sabe. Então, irmãos, vamos criar coragem, porque muitas vezes, tanto já foi falado, tanto já foi ensinado, mas muitas vezes o que falta é a disposição, a coragem de aceitar e de realmente querer viver esse chamado que o Senhor tem para você. Amém? Então é isso, e nos procurem, não sejam tímidos, não se acovardem diante do chamado do Senhor. Gente, ó, vocês já ouviram o André pregar? A Edinaldo já ouviu. Ele pregou lá no GPS, a gente estava lá. Gente, é sério. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A mensagem que eu tinha para vocês tinha parado lá em Seja o Ananias na vida de alguém. Então, o que eu falei depois, veio de Deus. Seja o Ananias na vida de alguém. Seja o Ananias na vida de alguém. Quem você quer ser? Que legado você quer deixar? Saulo deixou um legado indiscutível. Saulo disse sim para o Senhor e foi adiante. Agora a Bíblia fala de Demas. Você já ouviu falar de Demas? Não? Só tem 3 versículos da Bíblia que falam de Demas. Um diz assim: Demas estava com os apóstolos. Outro diz assim: e Demas seguiu Saulo. Aí no terceiro diz assim: e Demas abandonou os apóstolos e seguiu o curso dessa vida. Você quer ser um Demas? Aquele que só está ali presente, depois... Não seja um Demas, seja Saulo. Seja Saulo que diz: Senhor, eu vou. Reconheça a autoridade que Jesus Cristo te colocou para abençoar a tua vida. Seja o Ananias. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Amém, né? Que palavra abençoada. Gente, eu queria dar um testemunho, mas é um testemunho mais a um agradecimento, tá? Primeiramente a Deus e agradecer ao exército de oração, né? Que está sempre na brecha, sempre clamando. E nesse grupo a gente passou vários meses fazendo um clamor, né? Levantando um clamor por nossos filhos. Então, todo mundo entrava no grupo e orava pelos filhos umas das outras. E está com uns 20 dias que o meu filho passou por uma situação bem complicada, né? Ele morava numa fazenda com a tia, e essa fazenda foi invadida por bandidos. E todos foram amarrados, com arma em punho, faca, e ele ficou somente com a roupa que ele estava no corpo. Levaram tudo que você puder imaginar levaram. Carro, moto, até mesmo a feira do mês levaram. Então deixaram ele sem nada. E amarraram todos, levaram para a parte do estábulo. E, sob ameaça, né, eles tiveram que fazer Pix, fizeram 12 mil de Pix, se não me engano. Fora outras coisas, né, que eles fizeram também fazer, como empréstimos. O Rubem teve que fazer um empréstimo de 20 mil reais. E ele ligou para mim muito desesperado e eu fiquei mais desesperada ainda, né? Mas com isso tudo, né, eu falei para ele que, apesar de tudo que aconteceu, Deus estava ali, protegendo e guardando a vida de todos, tá? Nenhum foi ferido, não teve morte, porque a gente sabe que quando acontece isso, muitas vezes levam tudo e ainda matam a família inteira, né? Não deixa ninguém para contar a história. E eu agradeço muito a Deus pelo livramento dado e ao exército de oração que está sempre ali
clamando, né, a Deus por todos, tá? Então, é agradecimento mesmo ao Senhor. Obrigada. Queria... Então, vamos ficar de pé, né, para a gente orar ao Senhor. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, ó Pai, com nossas vidas, com a vida dos nossos filhos, com a vida da nossa parentela. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor. Que possamos, ó Pai Santo, cada dia mais, ó Pai, buscar da tua palavra, buscar estar contigo, Senhor. Estar, Senhor, na tua presença, Pai. É o melhor lugar de se estar, Senhor. Com isso, ó Pai, nós ganhamos muito, ó Pai. Ganhamos estar te conhecendo, ó Pai, te buscando. Ganhamos estar te conhecendo, buscando da tua palavra, conhecendo de ti, Senhor. E com isso, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, ir, né, o vá que Cristo mandou. Que a gente possa ir sem medo, ó Pai. Porque aquele que nos manda ir está indo conosco. Então, que possamos ir, ó Pai, aonde tu quer que a gente vá. Que possamos fazer, ó Pai, a tua obra onde quer que tu queira que nós façamos, ó Pai. Que possamos ir sem medo, ó Pai, sem temor, Senhor, com uma fé inabalável, Senhor, em ti. Porque tu estás conosco, tu estás nos revestindo, ó Pai. Ser com a nossa semana, Senhor, hoje, o primeiro dia dela. Que tu possas, ó Pai, abençoar o nosso trabalho, aqueles que estão trabalhando. Que os seus empregos sejam mantidos, ó Pai, para o sustento da família. Aqueles que ainda não estão empregados, ó Pai, abre portas, Senhor. Derrama da tua graça, Senhor, para que esses venham, ó Pai, encontrar um emprego. Que venham trabalhar para o sustento da família, ó Pai. Abençoa, Senhor, grandemente a vida de cada um que aqui está. Amado Pai, seja com o nosso pastor Netanias, com sua esposa e seus filhos. Pai amado, muito obrigado por terem ido e voltado de Martinópolis na tua santa paz. Obrigada, Jesus, eu te agradeço em nome do teu filho amado. Amém. Reginaldo, por favor.